Gênesis 25. Vamos ler aqui. O nascimento de Jacó e Esaú. Diz assim: versículo 20. Gênesis 25, verso 20. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então aqui, depois aqui em Gênesis falar de Abraão, falar do filho de Abraão, Isaque, agora Isaque, a esposa de Isaque, né, Rebeca, ela engravida de duas crianças, de dois meninos, que é Esaú, vamos ver aqui, e Jacó. Versículo 24. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Então aí cumpriu-se a promessa do Senhor, né? E Isaque, que tinha esposa estéril, assim como o pai dele Abraão, Deus aqui faz um milagre e ela gera gêmeos. E Deus aqui no versículo 23 profetiza que o mais velho, Esaú, iria servir o mais jovem, que era Isaque. Então é deixado bem claro aqui que as promessas que estavam sobre a vida de Abraão, de Isaque, agora iriam estar sobre a vida de Jacó, o mais moço, e não Esaú, que era o mais velho. Mas nós vamos ver no decorrer aqui um pouco da história, que Jacó e a sua mãe, eles parecem não ter fé, eles parecem não acreditar nas promessas do Senhor sobre a vida de Jacó. Vamos aqui adiantar aqui, ainda no capítulo 25, verso 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu um perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozido, quando, esmorecido, veio do campo seu irmão Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chama-se Edom. Aí, verso 31. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Olha aí, ó. Deus, no verso 23, havia feito a promessa sobre a vida de Jacó. E aqui, Jacó parece querer dar uma ajudinha para Deus. Ele sabia que o irmão mais velho tinha bênçãos que até então ele não tinha, porque o irmão dele mais velho era o primogênito, e naquela época os irmãos mais velhos tinham direitos a mais que os mais jovens. E é quando o irmão dele chega cansado da caça, e ele havia feito um cozido ali, né, uma carne guisada, o irmão com fome pede um pouco, um bocado daquela carne, e Jacó fala no verso 31, eu te dou, mas tu tem que me vender o teu direito de irmão mais velho, o teu direito de primogenitura. Olha como Jacó foi esperto aqui. Ele parecia não acreditar nas promessas de Deus.
Aí 32. Então Esaú respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozido de lentilhas, ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Aí, assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Podemos ver também que Esaú, que era o irmão mais velho, ele não tinha nenhum interesse em saber de bênçãos do Senhor, ele não queria saber de negócio de primogenitura, ele não queria saber de nada, entendeu? Ele não ligava para as coisas de Deus. Isso aqui que a gente consegue entender, né? Vamos prosseguir. Aí, vamos para o capítulo 27. Estamos no 25, né? Passa o capítulo 26, vamos para o capítulo 27. A partir do versículo 42. 27, versículo 42. Só contextualizar um pouco. Aqui no começo do capítulo 27 acontece uma situação. Esaú tinha ido para a caça e Rebeca, a mãe de Jacó, ela arma um plano. Como eu falei, tanto Rebeca quanto Jacó, eles pareciam não acreditar muito nas promessas de Deus sobre a vida de Jacó. Aí aqui, ó, versículo 15, 27, 15. Tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha conseguido em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Aí 18. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu? Porque Isaque já estava velho e cego, o pai dele. Então ele não enxergava. Por isso ele pergunta: quem és tu, meu filho? 19. Então respondeu Jacó: sou eu, Esaú. Olha ele mentindo para seu pai. Sou eu, pai, Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que tu me abençoes. Aí 20, disse Isaque seu filho: como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro esta caça. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se é realmente Esaú. Porque Esaú, ele era um jovem cheio de pelos pelo corpo. Já Isaque não, ele tinha o corpo liso. Então Isaque queria apalpá-lo para saber se era realmente Esaú. Mas a mãe dele tinha colocado peles de cabritos ali, de cordeiros ali, para disfarçar. Aí vamos lá. 22. Jacó chegou-se a Isaque seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de Esaú. E então Isaque o abençoou e lhe disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Verso 26. Então lhe disse Isaque seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. 27. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti.
Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Então aqui Isaac, enganado por Jacó, achando que era seu filho mais velho Esaú, ele abençoa muitíssimo ali o seu filho mais jovem Jacó, que mais uma vez demonstra que ser um homem esperto, né? Um homem astuto, que parecia realmente ainda não ter a fé que Deus queria sobre a vida dele, pois ele demonstrava que não acreditava nas bênçãos do Senhor, queria dar o que? Um jeitinho, né? Às vezes nós, muitas vezes, somos assim, né? Nós oramos, nós suplicamos, aí às vezes quando a gente percebe que a bênção está custando para chegar em nossas vidas, nós queremos muitas vezes que dar um jeitinho também. E não é assim que funciona, porque às vezes vem as consequências ruins com esse jeitinho que às vezes nós queremos dar. Então devemos ter cuidado. Aí começou a vir o que? Agora as consequências por causa dessas trapaças, dessas mentiras de Jacó. Agora vamos para o versículo 42, ainda do capítulo 27. Gênesis 27, versículo 42. Vamos ler. Chegaram aos ouvidos de Rebeca as palavras de Esaú. Quais palavras? Que Esaú queria matar seu irmão Jacó. Ela, pois, mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te, filho. Agora, pois, meu filho, ouve o que eu te digo, retire-te para a casa de Labão, o meu irmão em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe a raiva, o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que tu lhe fizeste. Então eu providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos? Então disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, que me servirá a vida. Então aqui Rebeca, mãe de Esaú e de Isaque, sabendo que Esaú queria matar o mais jovem Jacó, porque ele havia mentido e tinha roubado a sua bênção, né? Se disfarçando dele ali, ele queria matá-lo, e a mãe ajuda ele a fugir, e ele foge. Agora Gênesis capítulo 28, Isaque chamou a Jacó, e dando-lhe sua bênção, lhe ordenou dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã, levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de seu tio Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e sua mãe, fora a Padã Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com os bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Malaate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Então Isaque estava furioso, queria matar seu irmão, que agora já havia ido embora para outra cidade, para a cidade de seu tio, para não ser morto. E, devido ao nosso tempo, eu vou resumir um pouco a história. Jacó, quando chega lá na terra do seu tio Labão, ele fica lá mais ou menos 20 anos. Lá,
ele trabalha 7 anos por uma das filhas de Labão, Raquel, para casar com ela, e depois de 7 anos, Labão engana ele. Em vez de dar Raquel como filha, ele dá a mais velha, se não me engano, é Lia, como esposa. Ele engana. Então, assim como Jacó era o enganador, agora ele foi enganado por seu tio Labão. E agora ele teria que trabalhar mais 7 anos para poder ter como esposa Raquel. Então ele trabalhou mais 7 anos, trabalhou ao todo 14 anos para então ter Raquel como esposa. E ele ficou ali quase 20 anos. Mas ali Deus o abençoou, ali Deus foi com ele, apesar de todos os erros deles, apesar de ele ser um homem trapaceiro e muitas vezes ter demonstrado ser um homem com muita falta de fé. Aí então veio a ordem do Senhor para que ele voltasse para a sua terra. Vamos para Gênesis capítulo 31. Vamos adiantar um pouco aqui a história. Gênesis 31. Gênesis capítulo 31, versículo 3. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho. Versículo 5. E lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como antes, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Aí vamos adiantar aqui, versículo 13. Deus agora falando ainda com Isaac: eu sou Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então aqui, depois de 20 anos mais ou menos, veio a ordem do Senhor diretamente para Jacó, que voltar para Canaã, a terra de seus pais. E ele obedece. Agora ele tinha já 12 filhos, 13 com Diná, que era 12 homens, mais uma menina, Diná, 13 filhos. E ele havia um rebanho imenso, ele enriqueceu, Deus fez com que ele prosperasse ali, Por isso houve um conflito muito grande entre ele e seu tio, porque ele estava mais rico, aliás, que o seu tio Labão. Então ele teve que ir embora de lá mesmo, porque o tio dele já estava tratando mal, ele e os seus empregados, e com muitas coisas. Então ele realmente teve que voltar sobre a ordem do Senhor. E ele volta para Canaã. Aí vamos adiantar, capítulo 32. Gênesis 32. É porque também nós sabemos, ele ia voltar para a terra de seus pais. Mas tinha um probleminha. Qual era o probleminha? O irmão dele, que estava lá, Esaú, mais velho, queria matá-lo. Mas mesmo assim, como Deus ordenou, ele pegou toda a sua família, todos os seus bens, toda a sua riqueza, a sua criação de animais, e voltou, obedeceu ao Senhor. Vamos lá, Gênesis 32, verso 22. Eu vou ler do 22 ao 32, tá bom? Gênesis 32, do versículo 22 ao 32, vamos lá. Levantou-se então Jacó, naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os de fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. 26, disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhes, pois: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens,
e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. 30. Aquele lugar Jacó chamou Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e maquejava de uma coxa. Vamos ler até aí. Então aqui, quando Jacó está fazendo seu retorno para Canaã, no meio da viagem ali, ele atravessa um pequeno riacho ali, o Val de Jaboque, que é um riacho ali, atravessa toda a sua família, seus filhos, suas esposas, e manda irem na frente, junto com alguns presentes também, para o seu irmão, para que ele não se irasse contra ele, porque ele tinha raiva dele, queria matá-lo. Mas ali, naquela noite, ele travou uma luta, apareceu um ser. Alguns dizem que era um homem da parte de Deus, alguns dizem que era um ser divino, alguns dizem que era o próprio Deus, outros dizem que era um anjo, mas era um ser poderoso que ali apareceu, e Jacó trava uma luta ali. E no versículo 22, ele estava tão ansioso que fala que naquela noite ele não dormiu, ele se deitou, mas levantou-se naquela noite. Aí é quando ele, preocupado, ansioso, com medo do encontro que ele haveria com seu irmão Esaú, ele só travou uma luta. Mas essa luta que ele travou não foi somente contra aquele ser ou aquele anjo ali. Aquela luta realmente que ele estava travando era contra seus próprios medos, contra os seus temores. Ele estava travando uma luta contra o seu próprio ego. Ele estava travando uma luta ali, Jacó, contra as suas próprias mentiras e trapaças. Essa que é a verdade. E Jacó, em meio àquela luta, ele não se rendeu, ele resistiu. Por isso que aqui no versículo 25, fala que aquele ser tocou na coxa de Jacó, para ver se ele fraquejava e soltava o homem. Aí é quando o homem no 26 implora: me deixa ir. Aí ele falou: não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. Jacó pede uma bênção, porque ele entende que ali na frente dele não estava um ser qualquer, estava alguém da parte de Deus, um ser divino. Ele acreditou nisso, ele sabia disso. Então ele pede: eu só te deixarei ir se tu me abençoares. E é quando ele pergunta: como que tu te chamas? E ele fala: eu sou Jacó. Ao dizer o seu nome, na verdade, Jacó estava confessando quem ele era. Um homem, como eu falei ainda agora, um enganador, enganou por diversas vezes seu irmão, um trapaceiro, e ali, de certa forma, ele confessou perante Deus todas as suas falhas ali, como um homem, né, que ele era. E o que acontece ali? Deus muda o nome de Jacó. Versículo 28, né? Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Então, a partir daquele momento, Jacó passou a ser chamado de quê? Israel, o príncipe de Deus. Porque ele fala: pois como príncipe tu lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, Jacó teve o nome que mudado pelo Senhor. Por quê? Porque ele se sujeitou a Deus. Ele deixou que Deus, a partir daquele momento, viesse a moldar a sua vida, viesse moldar o seu caráter. E ele deixou que Deus passasse a prevalecer sobre a vida dele e lhe dando força sobre as circunstâncias difíceis que ele até ali havia enfrentado e que ainda enfrentaria, principalmente ao encontrar seu irmão Esaú. Versículo 30 diz que eles estavam num local, e aquele local Jacó chamou de Peniel, porque
diz aqui que ele disse que viu Deus face a face. Então ele reconheceu que ali, de certa forma, ele teve um encontro com o Senhor. E no final do versículo 30 diz assim: e a minha vida foi salva. Então, que maravilhoso isso, né? Nós também, um dia, quando nós encontramos Deus através da sua palavra, do seu evangelho, e tivemos um encontro com Deus e entendemos quem nós éramos, simples, meros pecadores, carentes do Senhor, o que Ele fez por nós? Através do seu evangelho, Ele o que nos ofereceu a salvação. Por isso que nós estamos aqui hoje reunidos, porque Deus nos salvou através do nosso arrependimento e através da nossa entrega no batismo nas águas. Então ali naquele momento, Deus nos dá a salvação. Como aqui, com aquele encontro, Jacó entendeu que a vida dele foi salva pelo Senhor. Então, quais as lições que nós podemos tirar bem rápido aqui? De várias, né? É que Jacó, ali, a partir daquela situação que ele teve, daquela luta, ele passou a ter uma nova vida. Como fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Vamos ler rapidinho. Já concluindo aqui. Segunda carta aos Coríntios, versículo 17, diz assim: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, assim como aconteceu com Jacó, também Jesus fez conosco e faz também na vida de todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor. As coisas velhas já passaram, Deus perdoa todos os pecados, e a partir do momento que eu me entrego ao Senhor, como Ele ordena na sua palavra, no seu evangelho, eu sou uma nova criatura salva e com o Espírito Santo em minha vida. E tanto é que a partir daquele momento, voltar rapidinho aqui para Gênesis, no capítulo 34, no versículo 18, aconteceu um fato, rapidamente aqui, para a gente concluir aqui a nossa reflexão de hoje, a nossa meditação. Gênesis 33, verso 18. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo a Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade, à parte do campo, onde a armara a sua tenda. Ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. 20. E levantou ali um altar, e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Se nós formos ver os capítulos anteriores a este aqui, Jacó, quando se referia ao Senhor, a Deus, ele falava assim: o Deus de Abraão e Deus de meu pai Isaque. Várias vezes ele fala: eu tive um sonho, ou o Senhor de Abraão, o Senhor de Isaque falou comigo. Mas a partir daquela luta, daquele encontro, no capítulo 32, a partir dali ele tem uma intimidade com Deus. E como ele fala aqui no final do versículo 20, do capítulo 33 de Gênesis, ele fala que o Senhor agora é o Deus de Israel, o nosso Deus. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos sempre buscar essa intimidade com o nosso Deus. Assim como Ele teve e realizou as promessas na vida de Abraão, Isaque e de Jacó, que agora é Israel, Deus também tem promessas para as nossas vidas. Mas nós precisamos aqui ser fiéis e procurar fazer a vontade do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado.